Bullying é frescura? Sim! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Heloísa Tenório, eu sou psicóloga e hoje vamos falar um assunto bem delicado, o bullying nas escolas. O que é o bullying? Acho que todos já sabem o que é o bullying. Essa palavrinha se tornou muito popular ultimamente. Quem já sabe, já deixa o like. Mas para quem ainda não sabe, o bullying vem do inglês bully, que significa valentão, brigão. E agora que você também já sabe, deixa o like. Mas eu vou explicar um pouco mais, fica comigo. No Brasil, diversas palavras e expressões têm sentido equivalente ao bullying, como zoar, intimidar, humilhar, ameaçar, excluir, difamar e tantas outras. Esse comportamento também se manifesta por atos repetidos de opressão, discriminação, intimação, xingamentos, chacotas, tirania, agressão a pessoas ou a grupos. Aí você me diz, tá, Heloísa, isso é normal, isso sempre existiu nas escolas. Bullying é frescura? Sim. O que tem de mais nisso? Na minha época tinha e tá todo mundo vivo. É mesmo? Então me diga, se naquela época era saudável, porque aquelas crianças são os alcoólatras de hoje? É a depressiva, é a que tem ansiedade, é aquele que virou usuário de droga, aquele que não consegue manter um casamento, aquela que tem autoestima lá embaixo, é a pessoa que tem transtornos alimentares, é aquela pessoa que tem dificuldade de expor os seus sentimentos, tem problemas de relacionamento. Será que era saudável mesmo? Veja bem, não estou dizendo que tudo é culpa do bullying. Vários fatores levam as pessoas a terem esses problemas, mas qual o peso do bullying nisso tudo? O bullying traz sim impactos duradouros e prejudicial na vida das pessoas, afetando seu bem-estar físico e emocional, suas relações interpessoais e sua performance acadêmica e profissional. Segundo especialistas, o bullying começa na infância, nos primeiros dias, nos primeiros meses de aula. Mas isso começa de uma forma inocente. Veja bem, muitas crianças, quando estão começando a ir para a escola, nunca foram para uma creche antes disso. Muitas não conviveram com outras crianças antes. Então, acaba sendo normal que, no começo, elas observem que há diferença entre elas e outras crianças. E essas crianças precisam aprender que é normal ser diferente dos colegas. E tá tudo bem, ninguém é igual mesmo. A conscientização começa aí, nessa idade, quando são pequenas. Seja em um comentário que ela faz em casa, seja no momento em que ela fica observando demais um coleguinha, cabe aos pais e aos professores observar esses certos comportamentos e fazer com que a criança entenda isso, para que isso não se torne um problema maior posteriormente. Você que é pai, mãe, sabe lidar com isso? Fica comigo que já vou falar sobre isso. Há muitos anos, pesquisas vêm sendo desenvolvidas em relação a esse tema. O bullying é um tema que tem recebido cada vez mais atenção no Brasil, principalmente nas últimas décadas. Mas infelizmente, há muito a ser feito para prevenir e combater esse problema em nossas escolas e comunidades. Nos últimos dias, fomos bombardeados com notícias extremamente preocupantes e muito tristes sobre violência nas escolas em diversas partes do país. Essas notícias não são inéditas. Já houve vários relatos anteriores nesse mesmo sentido. Quem se lembra do massacre de Realengo? Aconteceu em 7 de abril de 2011. Um homem de 23 anos invade uma escola armado e acaba com 12 vidas. O autor do crime é ex-aluno daquele colégio e, segundo investigações, ele havia sofrido bullying quando estava estudando lá. Especialistas investigaram a hipótese de psicopatia. Segundo os estudos, o autor do crime sofria com distúrbio neuropsiquiátrico com traços psicóticos. Ah, Heloísa, agora você está justificando a ação do assassino falando que ele fez isso porque sofreu bullying. Nunca na vida. Nada nesse mundo justifica tamanha maldade, tamanha crueldade no ser humano. Eu acredito que somos feitos de escolhas, dia após dia, e nenhum mal que eu tenha sofrido no passado pode justificar o mal que eu escolha fazer posteriormente. E fora do país, então, quantas notícias já vimos sobre esse assunto? Especialistas relatam que não bastam castigos escolares, como a suspeição do aluno que cometeu o ato de bullying. É necessário que haja conscientização do problema. É necessário que o tema seja debatido, não somente entre as autoridades, mas também entre os alunos, para que se discuta a importância do bom relacionamento, das aceitações, das diversidades, das características individuais dentro de um conceito coletivo. Esse é só um exemplo do que pode ser feito nas escolas. Essa conscientização pode ser feita através de rodas de conversa, grupos de debate e o que mais for necessário para que os alunos sejam envolvidos de forma ativa
nessa discussão. Nessa tarefa, a escola necessita de apoio da comunidade, dos pais, da sociedade civil, secretarias de educação, dentre outras instituições. E quanto aos pais, o que pode ser feito? Compreender as formas como a violência se apresenta no âmbito escolar é um grande desafio para os pais. É importante que os pais estejam sensíveis às manifestações dessa criança, desse adolescente, que pode estar sendo vítima de bullying. As crianças que são mais verbais acabam conversando com os pais sobre o assunto. É importante saber acolher esse filho nesse momento, não menosprezar os sentimentos dele e nem achar que isso é algo insignificante, algo normal da escola. Crianças que não são verbais acabam demonstrando isso de uma forma um pouco diferente, como não querer ir para a escola, queda nas notas, fica doente na escola e precisa voltar para casa, não tem disposição para acordar no primeiro dia de aula, por exemplo. Em relação às crianças que praticam o bullying, especialistas revelam que as crianças e adolescentes, até mesmo adultos jovens, não sabem lidar com diferenças. Um bom exemplo disso é a política. Muitos não aceitam a opção alheia e partem para as ofensas e muitas vezes para a agressão. Ao invés de estarem em um lugar de discutir ideias para um bem comum, elas se mantêm nos enfrentamentos. As crianças e adolescentes precisam aprender a lidar com as diferenças, precisam aprender a lidar com as frustrações, precisam aprender sobre empatia, precisam entender como as outras pessoas se sentem e como as suas ações podem afetá-las. Isso pode ser feito através de conversas regulares, através do exemplo dos pais. Modelar um comportamento positivo e respeitoso pode ajudar a ensinar seus filhos como tratar outras pessoas com respeito e gentileza. Você que tem filho, você não pode deixar seu filho sem supervisão na internet, seja ele criança ou adolescente, tanto nas redes sociais, nos jogos online, nos sites de pesquisa, não importa. Tem que ter supervisão, sim. Se o seu filho está sofrendo e não quer compartilhar isso com ninguém, fica na dele, às vezes os pais não percebem mesmo. A internet pode ser um escape para ele canalizar seu sofrimento, suas angústias. Existem pessoas, grupos, comunidades perigosas na internet. No momento em que o seu filho pode estar com autoestima baixa, frustrado socialmente e ou sexualmente, podem aparecer pessoas que podem se apresentar como justiceiros, como heróis, mas na verdade não passam de assassinos. E com a fragilidade emocional no momento, essa criança, adolescente, é facilmente convencida a cometer atos impensáveis. Lembram do jogo da baleia azul? Isso é assunto para outro vídeo. Uma ação entre pais, a escola, acompanhamento psicológico podem ajudar a enraizar esses valores na criança ou no adolescente. É importante ressaltar que o bullying pode ter consequências graves para as vítimas, incluindo a saúde mental, isolamento social, baixo rendimento escolar e até mesmo comportamentos de risco. É fundamental que o tema seja abordado de forma mais abrangente e intensiva, a fim de proteger nossos jovens e promover uma cultura de respeito e empatia. E se você assistiu até aqui, deixa seu like para eu entender que você gostou do conteúdo. Eu sei que você já se inscreveu no canal, então eu vejo você no próximo vídeo.